Então fala galera do Comunica Físio, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto. Para quem não me conhece, sou Rico Torres, aluno de fisioterapia, agora do terceiro período, e hoje, juntamente com o Pedrão e com o professor vice-reitor Douglas, iremos protagonizar mais um episódio dessa série de conversas que iremos trazer para vocês. Então, Pedrão, já pode ir se apresentando. É isso aí, galera. Me chamo Pedro, aluno do quarto período, e hoje estaremos com a nossa segunda entrevista falando um pouquinho sobre os 50 anos aqui do SESMAC, com o nosso segundo convidado, com o nosso vice-reitor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço a vocês esse privilégio de estar com vocês aqui. E hoje, o vice-reitor, professor Dr. Douglas Aprato, ele que é professor, escritor, historiador e tem mais de 30 livros publicados sobre momentos e fatos históricos aqui do estado de Alagoas. Então, vamos lá, vamos começar. Vai lá, Rico. Bom, primeiramente, como o Pedrão disse, muito obrigado por aceitar esse convite, poder vir aqui falar um pouco sobre a história da educação no nosso estado e também se referindo à nossa instituição, que é o SESMAC. Então é uma grande honra receber o senhor, que é uma referência, no estado. E para começarmos, eu só vou dar uma contextualizada rapidinho aqui sobre a história do SESMAC, tá bom? A história do SESMAC iniciou em 1973, com autorização para o funcionamento das faculdades de Direito, Administração, Letras, entre outros. E o grande idealizador disso tudo foi o padre Teófanes, certo? Ele tinha como objetivo oportunizar para os jovens e adultos do estado de Alagoas um curso de graduação pelo período noturno, para aqueles que trabalhavam durante o dia. O senhor conheceu o padre Teófanes, certo? Sim, fui aluno dele. Rico, muito obrigado. Eu vou dizer como o meu neto me ensina: irado, massa, escolado, né? Que é a linguagem aí que ele me ensina. Eu ensino a ele, ele me ensina também. Rico, realmente eu conheci bem o padre Teófanes, fui seu aluno no Colégio Guido Fongalã, onde eu estudei 3 anos. Depois eu fui professor do colégio e fui também seu aluno na faculdade, na Faculdade de Educação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que funcionava hoje no Campus 4, no Colégio Guido. Então conheci muito o padre Teófanes e é uma figura realmente inesquecível, não só para mim, mas para todos os alagoanos, pela visão, pelo trabalho educacional que ele empreendeu. Para mim, o maior educador alagoano de todos os tempos, e um dos maiores do Brasil. Referência, né? Referência, o senhor diria que ele foi um visionário? Sim, o padre, ele tinha uma visão estratégica. O SESMAC, ele nasceu desse seu sonho junto com o Dr. João Sampaio, que foi quem ajudou naquele momento muito difícil. E o padre, ele tinha essa visão, era um homem visionário. Por exemplo, ele trouxe o cinema aqui junto com a Associação de Educadores Católicos, quando o cinema começou e era um bicho-papão que ninguém, na década de 50. Ele criou o Colégio Guido Fongalão, que formou gerações, de qual eu fui aluno e professor, né? E foi também o criador da campanha nacional de educandários da comunidade, gratuito, que depois da comunidade, junto com o Felipe Thiago Gomes, mas a ideia era do padre, né? E ele também teve a ideia, junto do Dr. Emílio Gato Falcão, do Centro Educacional de Pesquisa Aplicada, que é o CEPA, que sempre foi uma referência. Então, o SESMAC foi sua última criação, né? Então, por quê? Porque quando ele criou a campanha nacional de educandários gratuitos, e depois a educandários da comunidade, que eu estudei no ginásio São Miguel, depois vim para o Colégio Guido, ele ofereceu aos jovens pobres do interior a oportunidade de conseguir os seus estudos, porque até então você só fazia o curso primário, na época era o curso primário, hoje é primeiro grau, fundamental essa coisa, né? Então, fora disso, quem vinha continuar depois da sequência dos seus estudos, eram as pessoas que tinham posses no interior, plantador de cana, proprietário rural, né, um comerciante alto, né? Então todos os outros ficavam na terra. Então o padre sacudiu a educação alagoana. Democratizou, certo? Democratizou quando ele criou essa campanha nacional do campeonato. Só que ele provocou um problema. Ele provocou um bom problema. Por quê? Porque você teve nas principais cidades do estado de Alagoas, né, ginásios e colégios.
para você terminar o ginásio, naquela época era primário, ginásio e colégio. Depois era fundamental, primeiro grau, segundo grau, que é hoje, né? Muito bem. Mas então o padre tinha muitos alunos que terminavam os estudos e não podiam continuar. Sim. Né? Terminava o ginásio, terminava o colégio e não podia terminar, entrar na universidade. Por quê? Porque a universidade sempre foi diurna, sempre era durante a manhã e a tarde. Eu estudei à tarde na universidade, sou aluno da universidade também, depois do Guido eu fiz vestibular naquela época e fui aprovado. Muito bem, mas aí criou esse bom problema. Um bom problema porque aí criou um problema, mas que ele resolveu como a sua visão estratégica, criando o SESMAC junto com o Dr. João Sampaio. Certo? Então ele criou o SESMAC para quê? Para funcionar à noite, para exatamente os cursos atenderem aos trabalhadores, atenderem as pessoas que não tinham condições de ir para a Universidade Federal. Esta é a visão, esta era a ótica de um visionário que deixou um legado muito diversificado, mas sempre na área da educação, que foi o padre Teófilo Augusto de Barros. Perfeito. E professor Douglas, o senhor diria que o SESMAC hoje, ele foi idealizado, tipo, ele atendeu expectativas, teve uma idealização maior ainda? Eu acho que o padre anteviu isso tudo, mas ele não, certamente, ele não esperaria. Hoje tomaria uma surpresa com a amplitude, com certo, o gigantismo do SESMAC e a qualidade do SESMAC em ensino, em pesquisa e extensão. Quer dizer, foi o homem que plantou a semente e que viu ela crescer, mas ele não saboreou os frutos maiores que o SESMAC tem. Então o padre efetivamente criou isso junto com o Dr. João Sampaio, e o SESMAC hoje é uma potência educacional, tem o seu lugar inserido no concerto da educação brasileira, né? 50 anos de sucesso, formando gerações com qualidade. Exatamente. Como o senhor disse, né, o SESMAC hoje é uma referência. Hoje em Maceió existem mais de 12 instituições de ensino superior que atuam tanto de forma EAD quanto presencial. Mas o SESMAC, de certa forma, é a mais lembrada, principalmente quando a gente fala de uma IES particular, né? Isso se deve por quê? Pela finalidade do SESMAC. É uma instituição que não é particular apenas. Eu corrigiria, eu diria que ela é uma fundação pública de direito privado. Então, ela não é igual a uma outra que é só comercial, que é só uma instituição que visa lucro para os seus proprietários, para os seus donos, para os seus acionistas. O SESMAC não tem dono. Né? O SESMAC é da comunitária, é uma instituição comunitária. E, por consequência, ela aplica o que ela recebe, ela tem que cobrar mensalidade, porque como é que ela iria se manter? Sim. Tanto que o padre colocou campanha Campanha Nacional de Educandários gratuitos aqui, que foi a grande revolução educacional, a grande foi a SENEC, mas depois teve que tirar para a comunidade, porque como vai se manter? O governo não ajuda, nós não temos ajuda, zero ajuda de Estado, de município, federal. A gente exatamente vive da mensalidade do aluno, e essa mensalidade do aluno que sustenta efetivamente uma coisa como essa nossa sala invertida, que é a vanguarda da educação, foi iniciada aqui, as outras, inclusive as federais, vieram depois, mas nós começamos aqui nessa sala, nesse ambiente, que é chamado Complexo de Prática Pedagógica, aqui, já avançando. O SESMAC sempre está na frente, sempre pontua exatamente nas suas avaliações do MEC com notas excepcionais, as melhores notas, né? Agora nós vamos ter uma avaliação de Palmeira e outra do centro universitário, mas todos os cursos, a nossa medicina, a nossa odontologia, o nosso direito, a nossa fisioterapia, né? A nossa veterinária, né? E etc., todas elas têm recebido avaliação excepcional pelo trabalho, pela finalidade da instituição, essa missão que o padre Teófilo criou com o Dr. João Sampaio, e que efetivamente chegou a esse nível de excelência, de qualidade que nós temos hoje. Legal. Professor, é inevitável que o SESMAC ele acompanhou o processo de mudanças e evolução também na educação. Qual é a sua visão a respeito dessa inovação da educação que o SESMAC ele teve? Olha, o SESMAC sempre esteve à frente, desde a sua origem. Uma origem de fazer curso noturno. Fomos o primeiro curso noturno aqui
Depois eu era da universidade, eu sou o fundador do SESMAC, com o Dr. João Sampaio, com alguns companheiros de diretoria, mas a única instituição que tinha curso noturno foi o SESMAC, veio na sua origem. Mas ele sempre esteve na vanguarda, porque é uma instituição sem finalidade lucrativa, tem uma flexibilidade que uma estatal não tem, mas também não é uma instituição privada. Não é privada, a gente diz é privada, mas meio termo, é um bicho híbrido, né? Entendi. É um bicho híbrido, é um bicho que não é... Não, é uma fundação pública de direito privado. No sul do país, Paraná, Santa Catarina, há a predominância das escolas comunitárias. Exatamente esse tipo de escola que não é pública nem privada, e é pública e privada ao mesmo tempo, e que exatamente trabalha pela excelência no Vale dos Sinos, lá as Pontifícias Universidades Católicas do Rio Grande do Sul, que eu conheço bem, porque a gente tem muito intercâmbio. Então, o SESMAC tem essa excelência no ensino, essa missão, esses valores que estão dentro da sua filosofia de vida, e por isso ele chega a ser, quando a gente faz uma pesquisa, qualquer que seja, qual é a instituição educacional do ensino superior mais lembrada de Alagoas, é o SESMAC. Mas o SESMAC, ele meio que se molda nesses modelos do Sul que o senhor se referiu? Olha, é parecido, nós já temos a nossa vida própria, eu digo na vida comunitária. Você tem a instituição de ensino superior estatal, né? A Universidade Federal, o IFAL, a Universidade Estadual, a Universidade, a Universidade Estadual, né? A Uncisal. Então, são universidades estatais. Sim. Você tem instituições privadas, a UNIT, né? A FITES, as outras todas que são. A Estácio, a Nassau, etc. E você tem uma instituição que é intermediária, que é híbrida, que ela assume o estatal com o privado, que é o SESMAC, é uma chamada instituição comunitária. Eu digo que é lá porque nós não somos exatamente iguais, mas parecida pela finalidade. A finalidade é semelhante. Nós somos uma instituição comunitária que efetivamente ela trabalha exatamente nesse diapasão de fazer ensino de qualidade, ensino para a população, democratizar o ensino. Veja bem, qual é a instituição que tem, a única instituição que tem uma galeria de arte no estado de Alagoas? Você tem a universidade, que não foi feito, foi uma adaptação, né? E é lá, que é boa, tem muitos eventos, mas é o SESMAC que tem uma galeria de arte. Né? É o SESMAC que tem música, o SESMAC tem literatura, o SESMAC tem filosofia, o SESMAC tem ciência, se faz isso. Sim. Então, isto permite, essa flexibilidade de uma instituição comunitária, permite você trabalhar assim, exatamente, diferenciada de uma instituição particular. No último episódio do nosso projeto, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Rodrigo Guimarães, ele que é diretor da extensão comunitária do SESMAC. Sim. E, assim, eu queria saber como o senhor enxerga os compromissos e o que o SESMAC pôde ofertar no parâmetro social nos seus 50 anos de existência. Qual é a contribuição dele para a comunidade? Primeiro eu quero falar sobre o Rodrigo. Né? Nós temos uma equipe, a pró-reitora adjunta minha, a professora Cláudia Medeiros, chama Equipe Ouro. E é uma equipe realmente excepcional. Todos, a pesquisa, o professor Juliano, a graduação, a professora Samara, né? a extensão, o professor Rodrigo, né? O professor Juliano. Né? Então, o professor Rodrigo é uma dessas peças valiosas de tantas peças que nós temos, não é só o professor Rodrigo. Mas o professor Rodrigo tem feito um trabalho na extensão excepcional, coisa que nenhuma universidade alagoana tem condições de fazer. Sim. Nós temos um leque de atividade na extensão que nenhuma, nós somos exemplo. Nós fazemos. Então, o professor Rodrigo é essa pessoa operacional que faz exatamente esse trabalho admirável de uma equipe cheia de valores da sua qualidade, certo? Professora Desterro, professora Samara, professor Juliano, né? Nós temos pessoas que exatamente trabalham, e é uma equipe muito grande. E a professora Cláudia, que me ajuda como pedagoga, doutora em pedagogia que me ajuda porque o SESMAC nasceu da pedagogia, eu sempre digo, nasceu da pedagogia, o padre Teófilo era pedagogo, foi meu professor de pedagogia na Universidade Federal. Então, nós temos exatamente
na nossa extensão, um trabalho admirável, como temos também no ensino. Nosso ensino é de qualidade, a professora Samara faz um trabalho, a professora Fabiana, né? Então, esse trabalho é realmente um trabalho que nos credencia a ser a instituição que é. O SESMAC é essa instituição de qualidade e de vanguarda no ensino alagoano, regional e eu diria também brasileiro. Professor, o que o senhor acha em que o SESMAC ele ainda tem muito a explorar e ainda descobrir? Olha, a educação, ela se renova, o mundo é o câmbio, o mundo é a mudança, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então nós vivemos, até alguém disse, numa sociedade líquida, né? Você já sabe, menino, tá vendo aí, pessoal? Estudado. O garoto é bom, né? Já está falando difícil. Muito bem. Então, como eu dizia, o SESMAC a gente não pode olhar para trás, a gente não pode olhar para o retrovisor do carro, senão a gente bate, a gente tem que estar olhando para frente, tem que olhar um pouco para trás e aí salvaguardar nossos ícones, salvaguardar a nossa história, a nossa memória, né? Mas a gente tem que estar olhando sempre para o futuro, o que é que a gente vai fazer, que inovação. E isso nós temos um núcleo de inovação, de empreendedorismo excepcional, né? De inovação. O professor Mozart, que é um dos nossos coordenadores aqui, faz. Nós temos, então, inovação, robótica, nós temos muito, sempre isso. Sempre estamos à frente do nosso tempo, porque não adianta a gente estar olhando para os pés ou estar olhando para trás apenas. Temos que olhar para frente, que é o que vem. Então, o futuro, e vocês são o futuro. Eu estou vendo, pela qualidade de perguntas, a qualidade de alunos que nós temos aqui, né? Essas perguntas que você me faz, extremamente inteligentes, são fruto exatamente desse trabalho que nossa equipe faz, que o SESMAC faz, vestindo a camisa, porque a gente veste a camisa, não é só a camisa que a gente tem. Nós temos exatamente um trabalho de orgulho de ser SESMAC e de querer mais e mais qualidade sempre e excelência. Legal. Eu queria saber com quantos anos o senhor ingressou aqui no SESMAC, na parte mais administrativa? Olha, eu sou fundador do SESMAC, né? Nós temos alguns fundadores, Dr. João Sampaio, nosso reitor, é fundador, foi ele que deu uma ajuda extraordinária ao PAD, porque não fosse ele, não viabilizaria. Uma coisa é você ter o sonho, a outra coisa é você realizar o sonho. E para realizar o sonho, se a gente tem pessoas que pensam e que têm esse sonho conosco, se torna mais fácil. Então, eu vejo o SESMAC exatamente realizando esse sonho de uma educação de qualidade, de uma educação excepcional, e nós temos orgulho de fazer. Como eu disse a vocês, nós estamos sentados aqui em algo que nós iniciamos aqui em Alagoas. Essa sala invertida, como nós chamamos, né? É um complexo pedagógico de muita qualidade, nós estamos aqui. E ao nos depararmos com os 50 anos de existência do SESMAC, né? Eu cheguei exatamente aqui no início, mas não cheguei para trabalhar. Eu fui professor da universidade, professor adjunto, titular, né? Fiz mestrado, doutorado na universidade, mas cheguei a ensinar aqui no SESMAC e fui uma pessoa que acompanhou o Padre Teófilo. Eu tenho uma pessoa que é muito importante, que não, é o Dr. Orlando Rocha Filho, que era uma pessoa, nosso desembargador, vice-presidente do tribunal, que ajudou muito o Padre Teófilo também. Eu estava junto com outros colegas, a professora Teônia era minha professora, a irmã do Padre Teófilo, o outro irmão do Padre Teófilo também, Teobaldo, também foi meu professor, e o padre foi meu professor. Então, ele me colocou como conhecia o meu trabalho educacional, muito jovem, assim, um pouco mais velho do que você, mas quase assim da sua idade. Ele me colocou como um dos fundadores da instituição. Eu sou um cargo vitalício da instituição, doutor João, doutor Estácio, né? Doutor Paulo Lima. Nós somos, assim, poucos que estão, porque a vida vai mudando, as pessoas vão desaparecendo, as pessoas vão falecendo, né? Porque todos nós temos um tempo de vida, por exemplo, seria muito bom que o Padre Teófilo tivesse, mas todos nós. Então, eu ainda sou, nós não somos imortais pelo trabalho que fizemos. Então, quando a gente faz um trabalho, a gente sabe. Então, eu tenho livros, né? Eu tenho trabalho educacional, eu ensinei no Colégio Guido, no Colégio Hélio Lemos, eu estudei no Ginásio São Miguel, então várias escolas. No Colégio Moreira e Silva fui diretor, comecei a minha vida como vice-diretor de Moreira e Silva, então cheguei aqui
no início, no começo. E tive a honra de acompanhar no Conselho Estadual da Educação, que eu bem jovenzinho, né? Já fui membro do Conselho Estadual da Educação, de ver o projeto do SESMAC lá. E houve resistência muito forte, né? Muito forte a resistência. Não vou nem dizer as pessoas, são pessoas muito importantes, mas que não queriam que o SESMAC... É um absurdo ter uma instituição que não é estatal, é um absurdo se pensar nisso, né? Então, eu acompanhei o SESMAC desde o começo, né? Tive que depois deixar da aula, porque eu era também vice-diretor, diretor lá de centro, coordenador de curso, chefe de departamento. Então, e quando eu me aposentei, eu fui chamado aqui pelo Dr. Jaime da Taveira e pelo Dr. João Sampaio para vir para o SESMAC, e eu tinha um projeto, porque é o seguinte: quem está vivo tem que estar atuando, tem que estar produzindo, tem que estar fazendo coisa nova, não pode estar do passado. E eu imaginei, quando saísse da universidade, me aposentar, eu nunca pensei em chinelinho e pijama em casa. Jamais, jamais. Não, nunca você vai pensar. O professor Douglas está sempre pensando coisas na cabeça, está lendo, está vendo coisas. Então, eu pensei em fazer uma livraria que fosse um centro cultural. E eu fiz lá na Rua Valdomena. Eu peguei o dinheirinho que eu tinha e comprei uma casa e fiz um belo espelhado numa experiência lá do Rio de Janeiro que eu vi, que eu sempre frequentei muito o Rio de Janeiro. E então eu fiz esse centro cultural que tinha auditório, né, a livraria, né, teve muitos colegas que me acompanharam, e eu estava lá feliz da vida, fazendo acontecer. Sempre atividades, palestras, conferências, ciclo de debate, lançamento de livro, etc, sempre lá. E eu digo, olha, isso aqui vai ser a minha aposentadoria, não para ganhar dinheiro, porque nunca me deu dinheiro, mas para eu me sentir vivo. Mas aí chegou o Dr. João Sampaio e o Dr. Jaime insistindo para que eu viesse para o SESMAC. A diretoria tinha saído, houve um problema, e uma nova diretoria. Como eu era membro fundador, né, como eu era um conselheiro fundador, eles foram lá, Dr. Jaime, Dr. João mandou me chamar na casa dele e tal. Olha, eu preciso que você vá. Eu disse, rapaz, mas eu estou tão bem lá, estou fazendo isso. Rapaz, venha para cá trabalhar. Você pode ficar com os dois. Aí eu pensei, não queria, mas finalmente cedi e vim para o SESMAC. Mas eu sou lá da fundação. Sim. Eu sou dos 50 anos da fundação. Eu não vim nesse momento, Entendi. como o Dr. João também não veio, né? Retornei aqui para trabalhar na Pró-Reitoria Acadêmica, que não existia ainda, fui eu que criei. Também não existia a reitoria, era diretor-geral do SESMAC. Eu disse, olha, para sermos universidade, temos que ter uma reitoria. O Dr. João resistiu, mas Douglas, eu não sou professor, isso não tem nada disso. Você é o gestor, então você tem que ser, porque nós precisávamos de ser exatamente uma reitoria e precisávamos ter uma universidade em conexão com as outras universidades brasileiras, e isso nós fizemos. A PUC Rio Grande do Sul, ontem tivemos mais uma defesa de tese de um DINTA, de um doutorado que a gente tem, né? Então isso precisava ter. Então foi criado e eu vim para cá, estou aqui há quase 22 anos. O tempo passa rápido. Passa. E eu gostaria de saber o que é que motiva o senhor, o que é que esse centro universitário proporciona ao senhor para que você continue trabalhando, inovando no contexto universitário, no contexto de ensino. O que é que te dá essa vontade, esse gás? Olha, esse gás é inerente ao ser humano. Se a gente coloca esse gás para fazer, todo mundo tem isso. Se você se acomoda, se você acha que já fez tudo que tinha que fazer, porque tudo está por fazer ainda. Quem é que sabe tudo da ciência, do universo? Ninguém. Quem é que sabe algo sobre o mar? Ninguém. Não é verdade? Eu estava lendo uma reportagem na Veja essa semana sobre o que é o mar. Você conhece a Lua, mas não conhece o mar. Não é? Muita coisa Então, a ciência e a educação, ela se renova a cada dia. E a gente que não tivesse espírito, infelizmente, tem que acompanhar, está morto. É verdade. Não é? Então, quando você morre, acaba, porque se acha até que se renova, a quem acredita na reencarnação, que você volta. Então, você tem, enquanto está vivo, você tem que estar pulsante, você tem que estar operando, você tem que estar criando, você tem que estar inovando. Isso é que eu acho
e que tenho certeza que vocês também terão, que vocês têm a oportunidade de ser sensibilizados aqui por isso. Com certeza. Tá certo? E professor, o SESMAC, o que o SESMAC ele espera dos alunos que estão ingressando, ou seja, os calouros, como a gente fala, e também daqueles profissionais que sairão daqui formados? Boa pergunta. Veja, o que nós esperamos que estão dos SERAs, Isso, né? Nós esperamos dos SERAs, dos calouros, né? Que eles conheçam o SESMAC, a filosofia do SESMAC, que eles estudem para ser excelentes profissionais, não bons profissionais, excelentes profissionais, e que sejam humanizados, que tenham exatamente essa visão que o fundador do SESMAC teve, de ajudar o próximo, de elevar o próximo, porque essa é a tarefa do educador. O educador, pedagogo significa em grego, aquele que pega pela mão do aluno, porque antigamente as aulas eram no campo, era nas praças. Ele conduzia o aluno pela mão para ir à praça, onde ele ia ensinar na praça, porque não existia escola. A escola antes era ao ar livre. Então, é isso que nós esperamos dos nossos alunos que estão aqui, que eles aprendam. E nós não ensinamos tudo, né? A escola ensina, a família educa. A gente tem, não, quem educa é pai, mãe, a família educa. A escola, ela ensina, e ela ensina e nós ensinamos o melhor tipo. Nós passamos a pandemia toda aqui trabalhando. O SESMAC foi a única instituição de ensino superior que não parou um minuto na pandemia. Um minuto na pandemia. Nós trabalhamos sempre aqui e fizemos exatamente o ensino virtual, que faz parte do ensino híbrido, que é a fórmula, não é? Mas o presencial sempre é mais interessante. Nós estávamos ontem com como eu falei, fazendo uma banca avaliadora de um trabalho de doutorado de um dos nossos aqui, o professor Dr. Orlando. E a gente estava aqui, um em Minas, em Ouro Preto, outro em Arapiraca, mas nós estávamos aqui. Então, nós não podemos fechar os olhos para a tecnologia. Mas não é a tecnologia o mais importante. O mais importante é o homem. Então, nós queremos que o nosso profissional, que a pessoa que está aqui, que ele tenha essa visão de tecnologia avançada, mas de humanização avançada também. E com relação aos que saíram, nós temos um acompanhamento, como eu disse a vocês, nós temos um trabalho, uma coordenadoria, que é uma pró-reitoria de trabalho ao estudante. Então, é isso que nós temos e que nós esperamos dos alunos que saem aqui e que sejam sempre reconhecidos a SESMAC. E aqui também está sempre à disposição, porque a graduação termina, mas você tem a pós-graduação lato sensu, tem a graduação stricto sensu, nós temos um mestrado em saúde, já com 11 turmas formadas, né? Nós temos um mestrado em análise ambiental, nós temos um mestrado em direito acadêmico, nós temos um doutorado em biotecnologia, um mestrado em biotecnologia, então sempre haverá lugar para receber os nossos alunos aqui e que eles sejam referência. Aquele é do SESMAC. E então ele tem que representar bem a instituição pela qualidade e pelas lições que ele recebeu Até aqui. porque artifícios o SESMAC nos dá para nós alunos, certo? Como, por exemplo, nós somos um projeto de extensão comunitária. Sim. Que temos como objetivo trazer conversas tanto de assuntos voltados para a área da saúde quanto afins do curso institucional. Sim. Eu queria saber como o senhor enxerga esse engajamento dos alunos, nós, até porque estamos nos primeiros anos do curso, e dos docentes que estão envolvidos nesses projetos. Feliz da vida por ver essa simbiose, por ver essa relação, por ver essa... não é nem uma convocação, essa aproximação. Né? Então nós temos aqui, estou vendo ali, a professora Maria de Esterro, ela é a nossa responsável pelo nosso esse acompanhamento dos estudantes. Né? Então ela que ouve. Né? Muitas vezes ela vem defender os estudantes, opa, não é assim, mas ela é a defensora geral dos estudantes. Então, a professora Cláudia, que é a nossa pró-reitora acadêmica, então nós vemos essa aproximação como salutar e fundamental, importante. O SESMAC é exatamente essa importância que a gente tem, essa relação com o nosso aluno presente e com o nosso egresso. A gente tem exatamente, e o ideal é que a gente tivesse aqui os ex-alunos voltassem sempre, a gente tivesse uma festa bonita do ex-aluno, né, para ele sempre. Como tem, aliás, o Marista faz, eu vejo ele faz. Então, o meu sonho é a gente fazer também essa festa do ex-aluno aqui, com todo ano a gente tendo essa aproximação. Muito bom. É uma próxima ideia, né?
É a próxima ideia. As ideias surgem, Sim, as ideias pipocam. perfeito. E aí, Pedrão, mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Tudo esclarecido, tudo certo. Muito obrigado pela Professor, oportunidade. muito obrigado de verdade pela presença. Foi uma honra ter uma conversa aqui com uma referência educacional Oh, do meu Deus Estado. do céu, um professor velho, carecado, meu filho. Então isso. é isso, muito obrigado. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente até o fim. Tá. Peço que nos sigam nas redes sociais. Deem uma olhada lá no restaurante Café Brasil, melhor empadão da região. Opa! Consultório Espaço Vida, você que acabou de se formar, está procurando sala para atender, então vai ter o Instagram deles aqui no Instagram, tá? Segue lá no nosso Instagram, né? Que vai ter lá o Instagram deles, o link. E é isso, curte aí, compartilha. É isso e aí, até galera. a próxima, né? Valeu, agradeço a vocês. Deixe seu like, compartilha. Já começa a seguir também no Instagram, deixe seu comentário e nos acompanhe para os próximos episódios. Muito obrigado. Valeu. Um bom dia. Boa.